O pronunciamento do advogado Renan, que defende a família Buscariolo, não o convenceu. Suas palavras soaram mais como uma tentativa de justificar do que de esclarecer os fatos. Enquanto isso, a dor e a indignação das famílias das vítimas só aumentam. Eles já deixaram claro que não vão desistir e que, se depender deles, a verdade vai aparecer. Cansados da lentidão e do silêncio oficial, decidiram realizar uma investigação paralela, e os resultados já começam a surgir. Informações importantes foram descobertas, e em breve, novas revelações podem vir à tona, trazendo luz a um dos casos mais misteriosos e revoltantes dos últimos tempos. O caso Icaraíma ganha novos contornos a cada dia. E o recente pronunciamento do advogado Renan, defensor da família Buscariolo, deixou mais dúvidas do que respostas. Ao invés de trazer clareza, ele tentou transferir a culpa para outras pessoas, afastando a responsabilidade de seus clientes. Os cariolos estão foragidos, mas veja, não é por causa da justiça. Eles, desde o início, inclusive, chegaram a se apresentar, alguns deles em delegacia, né? Mas acontece que, como eles sofreram ameaças de morte de amigos dos desaparecidos, então, temendo pela própria vida, a família toda deixou tudo para trás e fugiu para tentar aí sobreviver a isso tudo. O que soou como uma narrativa pouco convincente para boa parte da opinião pública. Muitos que acompanham o caso enxergaram na fala do advogado uma estratégia para confundir a população. De R$200 mil. E o objetivo era fazer dinheiro com esse imóvel. Então eles compraram e revenderam. Revenderam então para o Alencar por R$250 mil. Haja aí 50 mil pela transferência, pela negociação da terra. Acontece que o Alencar não conseguiu pagar. Muito embora já tenha transferido para o nome dele, ele não conseguiu ter êxito no financiamento. Esse que ele tentou fazer no Sicredi, que é um banco aí de Icaraíma mesmo. Então isso também está comprovado nos autos que ele não conseguiu, que foi frustrado o seu financiamento no Sicredi. E aí ele teve que devolver a terra, certo? Devolver então para quem vendeu, que era o Carlos Henrique. Por isso que daí passou para o nome dele. Mas para a questão fiscal, que nunca passou pelo nome do Carlos Henrique e agora passou a integrar o patrimônio dele, eles fizeram ali umas notas promissórias do valor de R$100 mil por isso. Na dúvida entre uma coisa e outra, antes de pagar, eles disseram, vamos primeiro vender a terra, porque o objetivo é vender. A gente não tem o dinheiro. Compramos a terra para fazer negócio e agora a gente está tendo mais tempo aí, demorando para poder pagar. Mas vende, depois a gente acerta. Nesse meio tempo, o Alencar contratou aí esses cobradores de São Paulo que foram fazer a cobrança. E veja, nos autos fala tem 1 milhão, mas são 10 notas promissórias de 25 mil que sequer são devidas na realidade. Polêmicas e suspeitas na região. Enquanto isso, a dor das famílias dos 4 amigos desaparecidos cresce. Sem respostas oficiais, sem apoio concreto das autoridades e sem transparência na investigação, eles decidiram tomar um caminho próprio. Abriram uma investigação paralela. O delegado ele não fala com a família, o delegado ele não fala com a advogada. A nossa advogada está tendo muita dificuldade. Algumas coisas que a gente descobriu, ficou sabendo, foi através da recompensa que a gente lançou, né? Tanto pelos meninos quanto pela família, que é de R$50 mil. E aí começou a chegar bastante informação. A mulher dele disse que a família está arrasada com o desaparecimento. A família está angustiada, está triste, todo mundo desesperado por falta de resposta. A mãe dele e o pai dele está arrasado. Eu, como mulher dele também, a gente não sabe para onde correr, a gente não sabe o que pensar mais, para quem perguntar. Todo mundo querendo uma resposta, muito sofrimento, uma tristeza que não tem fim. O quarto desaparecido é Alencar Gonçalves de Souza, de 36 anos, que contratou a cobrança e mora em Icaraíma, município que tem pouco mais de 7.500 habitantes e fica no noroeste do estado do Paraná. Estas imagens do circuito de segurança de uma padaria mostram os 4 homens conversando um pouco antes deles desaparecerem no dia 5 de agosto. O último registro do sinal do celular deles foi neste pesqueiro, local onde eles se encontraram com os 2 suspeitos para a cobrança da dívida de R$255 mil referentes à venda de uma propriedade rural. A partir do dia
5 de agosto, depois do meio-dia, nenhum dos familiares teve mais contato. Todos os telefones foram desligados. Antônio Buscariolo, de 66 anos, e o filho dele, Paulo Ricardo Costa Buscariolo, de 22, estão foragidos. De acordo com a família dos desaparecidos, eles são donos de terras e têm influência forte na cidade. Estamos remando contra a maré aqui, é nós contra todos, e inclusive ainda em paralelo sendo ameaçados. Então é um trabalho que está sendo muito desafiador. Até o momento a gente não tem acesso pleno aos autos. Foi me liberado um acesso ao inquérito muito picotado, sem nexo entre uma investigação e outra. Então eu sei que os advogados das vítimas têm acesso pleno desde o início. Eu, como defesa, vejo tudo picotado sem entender o que está acontecendo e eu faço uma defesa no escuro, porque eu não consigo ter sentido, noção daquilo que ele está sendo acusado para poder se defender. Então a gente faz de uma forma genérica, no qual, como negamos a autoria, a gente vai demonstrar que eles não estavam em determinado lugar, mas que lugar? Né? Onde foi? Que prova eles têm? Que evidência eles têm? Talvez... Eu sei que teve um carro que foi feita uma perícia. Carro de quem? Por quê? Então tá tudo muito vago. Mas a gente vai trabalhar aqui, conforme as informações forem aparecendo, para a gente poder fazer uma plena defesa, né? O direito ao contraditório, ampla defesa, ou até no Tribunal do Júri a gente chama de plenitude de defesa, que é algo mais amplo ainda, e que por enquanto estamos sendo tolhidos, mas eu acredito que com o desenrolar disso vai ficar mais concreto. Informações por conta própria. Já há relatos de que eles descobriram detalhes importantes que podem mudar os rumos do caso, e que em breve virão a público. Essas revelações prometem expor verdades que até agora estavam escondidas e podem comprometer ainda mais aqueles que tentam se esquivar da responsabilidade. A ausência das autoridades é um dos pontos mais revoltantes. A polícia parece caminhar a passos lentos, como se não houvesse urgência em encontrar os desaparecidos ou esclarecer as circunstâncias. O Ministério Público e a Justiça, que deveriam dar respostas, permanecem em silêncio, deixando a sociedade sem explicações concretas. Essa omissão alimenta a sensação de impunidade e fortalece a tese de que há pessoas poderosas por trás do caso, garantindo proteção e dificultando o avanço da investigação oficial. Nem mesmo o governador se pronunciou até agora. O silêncio das autoridades estaduais é visto pelas famílias como um descaso completo, um abandono no momento em que deveriam, no mínimo, prestar solidariedade e mostrar comprometimento em dar transparência. Em meio a esse vácuo de liderança e justiça, os parentes das vítimas se tornam investigadores improvisados, correndo riscos, mas determinados a revelar o que aconteceu. O caso Icaraíma deixou de ser apenas um mistério criminal e se transformou em um símbolo da luta entre poder e verdade. De um lado, uma família de desaparecidos que não se cala e busca a qualquer custo respostas. Do outro, defensores que tentam proteger os suspeitos e autoridades que parecem fechar os olhos. A cada novo capítulo aumenta a pressão da sociedade para que a verdade venha à tona e a justiça seja feita. Mas até agora, o que temos é uma ferida aberta, marcada pela ausência de transparência, pelo medo e pela indignação. Esse silêncio das instituições e a tentativa de manipular narrativas só reforçam a sensação de que algo muito maior está por trás. E se a fala do advogado não convenceu, o que vem sendo descoberto pela investigação paralela pode finalmente desmontar de vez as versões criadas para proteger os acusados.